Saudação aos nossos amigos internautas. Estamos iniciando o programa Lições da Bíblia, ou A Bíblia Fala, aqui na nossa programação da web ADV Jesus está voltando. Estamos aqui mais uma vez para levar a todos a Palavra de Deus. Conosco a produtora e também apresentadora desse programa, a senhora Rosana Petri, a sua saudação. Minha saudação a todos que nos acompanham nesse programa. Vamos novamente fazer algumas meditações sobre a Palavra de Deus. Vamos a uma breve oração, iniciando o nosso programa. Grande e poderoso Deus, Divino Espírito Santo, pedimos a sua presença conosco durante esta programação, para que possamos comunicar aquilo que seja de proveito espiritual para os nossos prezados internautas. Esteja conosco durante todo este programa. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse programa, vamos fazer uma reflexão sobre o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é a pregação mais poderosa de todos os tempos. Suas palavras influenciaram profundamente não só os ouvintes originais daquela época, mas a todos os que já ouviram suas mensagens transformadoras ao longo dos séculos. Este estudo é baseado em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Também o encontramos em Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 23. Raramente reunia Jesus os discípulos a sós com ele, para lhe receberem a palavra. Não escolhia para o auditório apenas os que conheciam o caminho da vida. Era sua obra pôr-se em contato com as multidões que se achavam em ignorância e erro. Após a ordenação dos apóstolos, Jesus foi com eles para a praia do Mar da Galileia. Ali, de manhã cedo, começara a se reunir. A estreita praia não oferecia espaço para tantos que o desejavam ouvir. E Jesus os conduziu de volta à encosta da montanha. Sentou-se ele próprio na relva, e os discípulos e a multidão seguiram-lhe o exemplo. O lugar dos discípulos era bem próximo de Jesus. Eram ouvintes atentos, ansiosos por compreender as verdades que teriam de dar a conhecer em todas as terras, em todos os séculos. A multidão estava em estado de expectativa, aguardando as palavras do Divino Mestre. Havia escribas e fariseus que esperavam o dia em que lhes seria dado o domínio sobre os odiados romanos e possuíssem as riquezas do grande império do mundo. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a certeza de que suas míseras habitações, o escasso alimento e a vida de trabalho árduo seriam trocados por mansões onde reinassem abundância e dias de sossego. Todos os corações tinham a orgulhosa esperança de que Israel seria em breve honrado entre as nações como os escolhidos do Senhor, e Jerusalém exaltada como a sede do reino universal. Cristo decepcionou essa esperança de mundana grandeza. No Sermão do Monte procurou desfazer a obra da falsa educação, dando a seus ouvintes um conceito exato do seu reino, bem como de seu próprio caráter. As verdades que ensinou não são menos importantes para nós que para a multidão que o seguia. Não menos do que eles, necessitamos nós de aprender os princípios fundamentais do reino de Deus.
O Sermão do Monte nos diz o que Deus é como governante de seu reino e nos ensina o que ele deseja que sejamos como súditos do seu reino. É um chamado radical para que deixemos os princípios e padrões dos transitórios reinos deste mundo e sigamos os preceitos e normas do único reino que existirá para sempre. Ouviremos agora o hino Ser Igual a Cristo. Em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, Jesus mostra como deve ser o caráter daqueles que buscam o reino de Deus. Vejamos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mas agora vamos ver qual é a definição de bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. É também um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória dos céus. A expressão bem-aventurados ou feliz é citada várias vezes na Bíblia e refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado e salvação e sua presença diária. Existem certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras, e nunca pelos padrões do mundo. Vejamos alguns padrões que nos são revelados no Sermão do Monte. A primeira das bem-aventuranças nos diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito ou pobre de espírito significa reconhecer suas próprias falhas e sua dependência de Deus. Humilde de espírito são os que reconhecem sua pobreza espiritual e sentem sua necessidade de redenção. O contrário da humildade é o orgulho. Orgulhosos são aqueles que se sentem satisfeitos, fortes, não dão o braço a torcer, acham que estão sempre com a razão e não se reconhecem como pessoas comuns, capazes de erros e acertos. Acham que podem viver sozinhos e não procuram a Deus. Apenas quando uma pessoa reconhece sua própria pobreza é que se vira para Jesus, se arrepende e é salvo. Se você é uma pessoa humilde, nunca vai se achar melhor do que os outros. Nunca vai querer pisar em ninguém. Nunca vai querer humilhar as pessoas. Jesus foi o nosso grande exemplo de humildade. Leiam, se puderem, em João, capítulo 13, de 1 a 17, onde está escrito que Jesus lavou os pés de seus discípulos, nos dando uma lição de humildade. Você se considera uma pessoa humilde? A grande promessa para aqueles que realmente são humildes de coração é que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui chorar é entristecer-se profundamente por causa das nossas fraquezas, quando nos medimos com o padrão divino de justiça. Tente comparar a sua vida espiritual com a de Jesus. O que você sente? Não dá vontade de chorar? Choramos porque, por mais que tentamos ser como Ele é, percebemos que sempre deixamos algo a desejar. Esse choro é o choro do arrependimento diante de um Deus que é santo. É também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso coração por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecentes no mundo.
Quando você faz uma visita a pessoas pobres e vê ali profunda necessidade destas pessoas, isto dá vontade de chorar, por perceber como este mundo é injusto. Poucos com muito e muitos com tão pouco. A recompensa para aqueles que estão chorando por causa de seus pecados é por causa do pecado e desgraça deste mundo. E é que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. As dificuldades que temos que enfrentar podem ser muito diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, sobrepor-nos-emos aos menosprezos, às repulsas, aos aborrecimentos a que estamos diariamente expostos. Os que manifestam o manso e humilde Espírito de Cristo são ternamente considerados por Deus. Podem ser olhados com desdém pelo mundo, mas são de grande valor aos olhos de Deus. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Acham em Deus o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina a sermos mansos, assim como ele foi aqui na terra. Sendo manso, o cristão demonstra seu amor por Deus numa atitude de confiança nele e também amor pelo próximo, não se vingando dele por lhe fazer algum mal. A mansidão interior nos leva a uma visão do próprio eu e implica no exercício do domínio próprio. Se puderem, leiam Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48, que nos fala sobre a vingança e sobre o amor ao próximo. No Salmo 37, no versículo 11, encontramos que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Então, os verdadeiros mansos, a promessa de Deus diz: eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça. A justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida como a revelada vontade de Deus. A pessoa que ama a Deus tem prazer em agradá-lo através de uma vida de obediência a seus mandamentos. Os pecadores só podem tornar-se justos à medida que têm fé em Deus e mantêm vital ligação com Ele. O estado espiritual do cristão durante toda a sua vida dependerá de sua fome e sede da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Cristo, da justiça e da volta do Senhor. A fome do cristão que ele tem das coisas de Deus pode ser destruída pelas preocupações deste mundo, pelo engano das riquezas, pela ambição das coisas materiais, pelos prazeres do mundo e por deixar de permanecer em Cristo. Quando a fome de Deus cessa, a pessoa morre espiritualmente. Um dos elementos da armadura de Deus é a couraça de justiça. Quem ama a Deus, ama a justiça e procura fazer o que é certo. Aqueles que sinceramente têm fome e sede de justiça serão fartos. Ouviremos agora o hino Seu Maravilhoso Olhar.
Estamos apresentando na Web ADV Jesus está voltando. Lições, ou melhor, hoje a Bíblia fala. Obrigado pela companhia de todos e estamos falando sobre o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. Continuando a estudar sobre as bem-aventuranças, veremos: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia se faz presente onde há sofrimento e miséria. É uma expressão de amor evidenciada por um sentimento de compaixão acompanhado da disposição e ação para ajudar uma pessoa sofrida. Ser misericordioso significa sentir compaixão daquelas pessoas que estão sofrendo e agir em favor delas, a fim de aliviar suas dores. É uma demonstração de amor ao próximo. A parábola do bom samaritano, que encontramos em Lucas 10, versículo 25 a 37, nos mostra o que significa ser misericordioso. Se possível, leiam essa parábola em Lucas 10, versículo 25 a 37. Vamos olhar cada um de nós para nós mesmos e nos perguntarmos: tenho sido indiferente diante do sofrimento do próximo? Não é atitude cristã deixar de ajudar o próximo, tendo condições de fazê-lo. Sobre isso, o apóstolo João nos diz o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de verdade, de fato e de verdade. Essa passagem se encontra em 1 João, capítulo 3, 17 e 18. Deus é a fonte de misericórdia. O grande exemplo de ser misericordioso é Jesus. Lendo os evangelhos, vemos o quanto ele foi misericordioso com as pessoas sofridas que lhe solicitaram ajuda, como os cegos, os leprosos, os aleijados, os enfermos e os aflitos. A promessa de Deus para os misericordiosos é que alcançarão misericórdia. Na sequência, vamos falar sobre mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui temos uma bem-aventurança que exige de toda pessoa que se detenha, pense e faça um exame de consciência. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e diminui a visão espiritual, de modo que os homens não podem ver a Deus. Jesus estava falando da limpeza interior do coração. Os de coração limpo abandonaram o pecado como dirigente da vida e sua existência foi inteiramente consagrada a Deus. Os limpos de coração são íntegros, não ficam servindo a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 2, encontramos estas palavras: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A promessa é que somente os limpos de coração
verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O mundo está em inimizade com a lei de Deus. Os pecadores estão em inimizade uns com os outros. Mas o salmista declara no Salmo 119, versículo 65: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeços. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus. É essa reconciliação que fará descer sobre nós a paz de Deus, sem a qual não podemos ter paz e ser pacificadores. O pacificador está em paz com Deus, anuncia o evangelho da paz. É ele que ama seus inimigos, abençoa aqueles que lhe maldizem e ora por aqueles que o perseguem. Em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, temos: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Paulo diz em Romano 12, capítulo 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A recompensa do pacificador é ser chamado filho de Deus. Na sequência, vamos a mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O mundo ama o pecado e se aborrece com a justiça, e foi esta a causa de sua hostilidade para com Jesus. Ao passo que os que se submetem à influência do Espírito Santo começam a lutar consigo mesmos, e os que se apegam ao pecado combatem contra a verdade e seus representantes. Os cidadãos do reino celestial podem esperar tribulações neste mundo, porque seu caráter, seus ideais, suas aspirações e sua conduta dão um depoimento unânime e silencioso contra a impiedade deste mundo. A promessa para os que sofrem perseguição por causa da justiça é que deles é o reino dos céus. Cristo apresentou assim os princípios de seu reino e mostrou serem eles a grande norma da vida. Não vos basta dizer-lhe, ouvirdes as minhas palavras, cumpre-vos pela obediência torná-las o fundamento do vosso caráter. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25 encontramos: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E cai a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Se tivéssemos que assumir o Sermão do Monte em uma única frase, seria mais ou menos assim: como viver uma vida dedicada e agradável a Deus, livre de hipocrisia, cheia de amor e graça, cheia de sabedoria e discernimento. Que todos nós possamos continuar surpreendidos com o seu ensinamento e seguindo os princípios que ele ensinou no Sermão do Monte. Ouviremos agora o hino Nos Passos de Jesus.
Muito bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Bíblia Fala. Agradecemos a companhia de todos e numa próxima oportunidade estaremos aqui novamente para levar às senhoras e senhores nossos internautas a palavra, os ensinamentos de Cristo. Despedidas também da senhora Rosana. Agradeço a todos que nos acompanharam nesse programa. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Também agradecemos ao nosso bom Deus por esta grande oportunidade que tivemos de levar para os nossos amigos internautas sua palavra, falando sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. A todos, muito obrigado e fiquem com Deus.